Olá, estamos aqui na FIP com o professor de Economia Eduardo Luzil, da Faculdade de Economia e Administração da USP. Hoje vamos falar sobre fusões, aquisições e avaliações de empresas. Olá, professor. Bom dia. Bom dia. Por que ocorrem essas fusões e aquisições? Por que essas empresas são vendidas? Olha, acho que a gente pode dividir essa resposta em duas, né? Uma, do ponto de vista do comprador, as empresas são compradas por questões estratégicas. Então, ou porque uma empresa quer ganhar uma fatia de mercado, então, por exemplo, como o Bradesco recentemente comprou o HSBC, ou porque ele quer atingir um público, que é uma fatia de mercado num certo nicho, como foi o caso do Bradesco com a HSBC, para diversificar a sua linha de produtos, por exemplo, como foi o caso da São Paulo Alpargatas, que comprou a Osklen recentemente. Então, o comprador normalmente tem razões estratégicas, né? Ele está buscando fortalecer sua posição de mercado ou ter um retorno no seu dinheiro, né? Então, nós temos um tipo de comprador que são os fundos de private equity, que nós chamamos, fundos de capital privado, que compram empresas buscando retornos. Então é o caso por exemplo, do grupo Garantia, né, através da G3, que comprou, que é o grupo que tem participações da Ambev, e que comprou recentemente a Heinz, nos Estados Unidos, comprou também o Burger King. Então são grupos que compram para valorizar a empresa e ganhar um lucro com a sua venda. Do lado do vendedor, as empresas são vendidas ou também por questões estratégicas, porque elas estão se sentindo enfraquecidas na sua posição de mercado, ou também muitas vezes porque a empresa, por exemplo, no caso de uma empresa familiar que não tem sucessão, o proprietário pode simplesmente querer vender a sua empresa e distribuir o dinheiro entre os seus herdeiros. E como é esse processo de venda? Esse processo, do ponto de vista do vendedor, ele tem várias fases, né? A primeira fase eu chamo de prelúdio, que é assim, por que eu quero vender a empresa? Isso é muito importante, né? Porque isso vai nortear como a empresa vai ser apresentada ao mercado. Em seguida, esse vendedor ele pode ou não contratar um assessor, né, especializado em fusões e aquisições. Vamos supor que ele contrate. Esse assessor, a primeira coisa que ele vai fazer é avaliar a empresa. Ele vai gerar uma estimativa de valor para a empresa. Geralmente é um intervalo de valor. Tem métodos para fazer isso, tem métodos consagrados para se fazer isso. E a ideia é dar um sinal para o vendedor, uma expectativa de quanto que ele pode obter naquela venda. Em seguida, o assessor vai levantar potenciais compradores, vai montar o que a gente chama de memorando de oferta, que é um documento que resume os principais indicadores financeiros e operacionais da empresa, que são necessários para um comprador fazer sua proposta, porque geralmente o vendedor não diz o valor da empresa o preço que ele quer vender a empresa, né? Geralmente ele não diz, mas ele dá vários insumos para o comprador fazer essa conta, fazer essa estimativa. Então esse memorando ele visa apresentar a empresa e permitir que o comprador faça essa estimativa. Em seguida, o assessor vai abordar esses potenciais compradores. E aí pode-se começar então um processo de negociação. Desse processo de negociação se sai então um preço e se sai o que eu chamo de macrocondições da transação. Ou seja, eu quero pagar X milhões, eu quero pagar à vista ou a prazo, eu tenho condições que precisam ser satisfeitas para que esse pagamento ocorra. Eu tenho uma etapa importante que é a auditoria, que em inglês se chama due diligence, é um termo muito usado. Então essa auditoria ela pode levar algumas semanas e
E aí depois essa auditoria se confirma o valor dessa aquisição. Quando a gente fala em fusões e aquisições, existem vários tipos e vários formatos que essa transação pode acontecer. Algumas vezes essa auditoria acontece antes da retificação do preço, outras vezes ela acontece depois. Então, como toda interação humana, existem vários possíveis resultados. E aí, uma vez que a auditoria é concluída, que o preço é ratificado, são assinados os contratos que celebram essa transação. Então, geralmente é um contrato de compra e venda de ações. Pode ou não haver um acordo de acionistas, se a venda for parcial. Enfim, pode haver outros contratos também, dependendo da situação. Então, pode existir, por exemplo, um contrato de prestação de serviço ou de fornecimento de insumos por um certo período, enquanto há a transição da empresa do vendedor para o comprador. E aí, por fim, existe o pós-transação, né, que é um período muito delicado, também muito importante, que é quando o comprador assume a empresa e aí ele começa a ele pode se deparar com surpresas desagradáveis. Por exemplo, um processo trabalhista de um ex-funcionário ou de um funcionário que trabalhou antes da transação. Então, nesse caso, existem cláusulas contratuais que regem como esses eventos negativos vão ser tratados, de quem será a responsabilidade sobre esses eventos. Então, esse pós-transação é um período muito importante também desse processo para o vendedor e para o comprador. E como se avalia uma empresa? O que deve ser considerado? Então, Aline, essa é uma excelente pergunta. Eu faço isso há 20 anos e eu acho que cada vez está mais difícil. Bom, geralmente nós fazemos uma avaliação baseada nos resultados financeiros da empresa. Nós analisamos o passado, das receitas, da rentabilidade da empresa, da capacidade de geração de caixa da empresa e projetamos um futuro possível para ela. E aí trazemos isso ao valor presente por uma certa taxa de desconto e estimamos o valor. Essa é a metodologia tradicional de avaliação de empresas. O que eu digo que fica cada vez mais complexo é porque essa projeção sobre esse possível futuro da empresa, ele na verdade tem implícito uma estratégia. Então, conceber essa estratégia devidamente e suas repercussões, suas táticas, é um exercício complexo. É complexo também avaliar como a empresa é gerida. Então, especialmente do ponto de vista do comprador, o comprador muitas vezes ele tem contato com alguns dados operacionais e esse passado financeiro e uma possível projeção futura. E muitas vezes o comprador ele não tem acesso à gestão da empresa, ao dia a dia da empresa. Então, avaliar uma empresa é um exercício muito complexo, que demanda não só um olhar financeiro, mas um olhar de gestão, de recursos humanos, um olhar de estratégia. Então, é um exercício que merece muita atenção, tanto do vendedor quanto do comprador. Muito obrigada, professor. Obrigado a você. Se você ficou com alguma dúvida, entre em contato pelos canais de comunicação da FIP.